Meus irmãos, neste contexto que nós estamos adorando e bendizendo o nome do Senhor e agradecendo a Deus pelos seminários presbiterianos, pelo dia também, não só dos seminários, mas dos seminaristas, logo no início do ano, nós convidamos o pastor José Roberto. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana em UR2, no Ibura, aqui na cidade do Recife. Já foi coordenador acadêmico do nosso Seminário Presbiteriano do Norte e atualmente é o diretor do nosso Seminário Presbiteriano do Norte. Há toda uma história aí tentando resumir. Ele é também doutor em ciência da religião, é da área de história da igreja, mestre, e nós louvamos a Deus por sua vida. A nossa oração é que Deus possa usá-lo nesta noite. Eu quero convidar as crianças aqui à frente. Antes das crianças, só um minutinho, nós estamos com a família do pastor José Roberto. Eu vou pedir para a sua esposa Edilza se colocar de pé, ela está aqui conosco, e o casal de filhos Roberta e Tiago, pedir que eles possam, a família possa estar de pé. Sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar vocês, tá certo? Nós vamos convidar as nossas crianças à frente e vamos orar ao Senhor por elas, por nossas vidas, pelo pastor José Roberto, que ele possa se sentir muito à vontade no nosso meio e que a palavra que Deus colocou no seu coração, que nós possamos receber, meditar, refletir, aplicar as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Deus amado, nós te bendizemos, Senhor, pela bênção de podermos abrir a Tua palavra. E, ó Deus, nós clamamos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, pastor José Roberto. Que o Senhor possa usá-lo para o louvor da glória do Senhor, para a nossa edificação, para a salvação de vidas. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que com certeza há de usá-lo, também possa abençoar os professores do nosso departamento infantil, de forma que, usados pelo Senhor, eles possam também levar a Tua palavra ao coração dos nossos pequeninos, e que o Senhor mesmo possa despertar vocações segundo a Tua vontade, segundo os Teus propósitos, não segundo a nossa visão humana, mas, ó Deus, a vocação que o Senhor estabeleceu desde a eternidade nos Teus planos e decretos eternos. Abençoa-nos, abençoa o Teu servo, mais uma vez nós pedimos e clamamos, abençoa a sua família, abençoa a igreja que o Teu servo tem pastoreado, abençoa, Senhor, também o Seminário Presbiteriano do Norte em especial, que o Senhor possa abençoar a gestão do Teu servo, que o Senhor possa abençoá-lo, abençoar a diretoria do seminário, de forma que mais e mais, Senhor, esta instituição, ela possa ser usada para a glória do nome do Teu Filho Jesus. Que o Teu nome, ó Pai, seja exaltado e glorificado naquela casa de profetas. Te adoramos e Te bendizemos, no nome de Jesus e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Nós precisamos dizer que o Seminário Presbiteriano do Norte completa, neste ano, 125 anos de existência. Isto é uma bênção muito grande para a glória de Deus. Que possamos ouvir a palavra do Senhor para os nossos corações. Meus irmãos, graça e paz. Não poderia começar de outra forma, não sendo agradecendo a Deus por tão rica oportunidade de poder comemorar junto com os irmãos, mais o aniversário da igreja, 90 anos, não é isso? Não tenho dúvidas do quanto Deus tem usado da sua graça sobre essa igreja e a instrumentalidade que Ele tem feito também dessa igreja. Agradeço ao reverendo Petrônio pela lembrança, pelo convite ao conselho dessa igreja. Eu estava aqui muito rapidamente lembrando o quanto pastores dessa igreja têm contribuído no reino de Deus ali no seminário, né? Eu lembro de João Dias, o reverendo João Dias, um nome bastante citado, lembrado, reverendo Nizam Bahia, né, e há 17 anos aproximadamente o reverendo Petrônio tem nos ajudado.
Antes de ir para o seminário, tive a graça de Deus e o privilégio de estudar no Instituto Bíblico Macedônia, que infelizmente não existe mais ali, próximo do Palavra da Vida, em Paudalho. E estou lembrando disso porque era exatamente na época que o reverendo Nizam foi pastor da igreja, e muitos jovens nessa época foram estudar ali também, né? Pastor Sávio, que está ali nas Graças, pastor Rogério, que está lá em Serra Talhada, algumas jovens, né? Dini, Johanna, e um amigo de turma que eu tenho um carinho enorme, que trabalha entre os Guarani, o missionário Aldo, reverendo Aldo, homem de Deus, servo de Deus. Então, poderia aqui passar um bom tempo lembrando do quanto Deus tem usado da sua graça e tem usado da instrumentalidade dessa igreja na propagação do seu reino. Fico feliz hoje em ter Yuri ali conosco, né? Tem sido uma bênção a sua vida ali, Yuri, pode acreditar nisso. Pois bem, queria convidá-lo nesse instante para se colocar em pé e abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20. Texto que trata sobre a grande comissão. E diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, graça te damos por estarmos em tua casa, graça te damos pela tua palavra lida, e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que através da ação poderosa e iluminadora do teu Santo Espírito, o Senhor faça com que a tua palavra se torne vida em nossa vida. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, a historiografia do protestantismo brasileiro, ela divide a história do protestantismo em 3 momentos. E essa mesma historiografia, quando trata do período do pentecostalismo no Brasil, ela vai lembrar de 3 momentos do pentecostalismo, dizendo que o século XX é o século do pentecostalismo brasileiro. Um estudioso chamado Paul Freston, ele divide o pentecostalismo em 3 momentos, que ele chama de 3 momentos de ondas, 3 ondas. Ele vai lembrar que o pentecostalismo chega no início do século XX, muito particularmente em 1910, tendo como a primeira denominação, diferentemente do que muitos pensam, não foi a Assembleia de Deus, foi a Congregação Cristã no Brasil, aquela conhecida mais como a Igreja do Véu. Em 1910, nesse mesmo ano, chegam os 2 suecos batistas, chamados Gunnar Wingre e Daniel Berg. Eles vão congregar ali na Igreja Batista, já vem avivados do avivamento ali na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e traz essa doutrina. Vão ser basicamente expulsos da igreja, mas um grupo vai junto com ele. Em 1911, ele vai fundar a igreja chamada Missão da Fé Apostólica, em homenagem ao movimento da Rua Azusa. Essas são as 2 denominações pentecostais no início do século XX, que vai dominar o cenário pentecostal durante os 40 primeiros anos, até que na década de 50 vai surgir a segunda onda, e nessa segunda onda você vai ter, por exemplo, a igreja do Evangelho Quadrangular, Deus é Amor. A terceira onda acontece na década de 70, e muito particularmente em 1977, aproximadamente, tendo como pioneira a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Essa terceira onda é classificada como neopentecostalismo. Obviamente que os estudiosos do protestantismo nem sempre aceitam essa divisão e essas nomenclaturas, mas geralmente tem sido visto assim. Cada uma dessas ondas, elas têm particularidades distintas,
ou ênfases distintas. A primeira onda ali com a Assembleia de Deus e a congregação cristã, a ênfase é no glossolalia, falar em línguas, e no batismo com o Espírito Santo. A segunda onda é com as curas divinas, e a terceira onda vai ser com exorcismo, expelir demônios, bem como também com o Evangelho da Prosperidade, que é a ênfase maior que tem acontecido com essas igrejas neopentecostais. O fato é que o cenário tem cada vez mais crescido com essas igrejas, a ponto que as pessoas, vez por outras, perguntam: mas essa igreja é uma igreja de Cristo mesmo? Essa igreja é uma igreja verdadeira? Por estar fazendo isso e aquilo outro, essa é uma igreja verdadeira? O século XVI, o século da Reforma, caracterizou 3 elementos para caracterizar, aqui uma redundância, uma igreja verdadeira. Primeiro, a exposição fiel das Sagradas Escrituras. Segundo, a consagração dos sacramentos, a ministração fiel dos sacramentos. E também a ministração correta da disciplina. Mas antes do século XVI, nós nos deparamos com esse texto, onde o Senhor Jesus Cristo, Senhor da Igreja, ele apresenta algumas características mostrando qual é, de fato, uma igreja verdadeira. O que é que caracteriza uma igreja verdadeira? O que é que caracteriza aquele que, de fato, diz ser um eleito de Deus, que faz parte dessa igreja comprada com o sangue de Cristo? E, muito rapidamente, eu queria compartilhar 5 características que mostra que vai contribuir para que você identifique uma igreja sendo verdadeira. A primeira característica encontra-se no verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A primeira característica é que a igreja verdadeira, ela exerce a crença na soberania de Deus. Essa é a primeira característica. Uma igreja verdadeira, uma igreja composta de eleitos de Deus, aqueles que se dizem comprados com o sangue de Cristo, eles exercem a crença na soberania de Deus. É muito interessante esse versículo, porque a ênfase que é dada no texto, a partir da grande comissão, pode olhar sempre a partir do verso 19. Mas esse preâmbulo, o prefácio, como assim possamos chamar, que é o verso 18, ele é de suma importância para que os discípulos entendam quem é aquele que está dando ordem para que eles possam ir e fazer discípulos. Jesus aproxima e fala-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Os discípulos tinham que entender que aqueles que estavam dando a ordem para que eles fossem fazer outros discípulos, era aquele que tinha o controle e o poder sobre tudo e sobre todos. Não era um qualquer que estava dando a ordem. Era aquele que tinha e continua tendo o poder sobre tudo e sobre todos. O que os discípulos tinham que entender é que, independentemente do que lhe acontecesse pelo caminho, fossem eles maltratados, presos, açoitados, mortos, isso não significava que aquele que lhe enviou tinha perdido o controle sobre isso, mas que esses acontecimentos também faziam parte do ato soberano de Deus. E assim a nossa vida. A igreja que não tem como o alicerce primário a soberania de Deus é uma igreja perdida. O cristão que não crê e não vive isso é um cristão perdido, inquieto, que não dorme, que se preocupa com o dia de amanhã. Cristo está dizendo que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, que absolutamente nada acontece fora da sua soberana vontade. Nada. Bem disse Lutero, quando chamado para se retratar na Dieta de Worms, os amigos tentando impedi-lo,
tendo em vista que um século antes, um personagem muito conhecido, chamado John Hus, um salvo-conduto que, teoricamente, lhe garantia que ele não sofreria inquisição, mas que foi para a fogueira. Os amigos, sabendo de histórias parecidas, pedem para que Lutero não vá. E aquele reformador vai dizer: eu vou. Eu vou porque, mesmo que os telhados daquela catedral estejam repletos de demônios, eles nada me poderão fazer se Deus assim não permitir. É assim o nosso Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer nada contra um eleito de Deus, se Deus assim não permitir. Desse jeito. Não tenha medo do seu patrão. Não tenha medo do que as pessoas vão lhe fazer. Crê em Cristo. Apenas isso. É certo que, naturalmente, por termos a nossa natureza ainda caída, mas restaurada, também, nós, vez por outra, mesmo crendo nisso, em frações de segundo, parece que nos esquecemos. Achamos, pensando no ministério pastoral, reverendo, pensamos às vezes que a igreja que nos mantém não é. Pensamos que é o emprego que nos garante aquilo que temos, também não é. Um dos livros, por incrível que pareça, o mais impactante que eu li foi de um ateu, professo e que faz prosélitos, chamado Drauzio Varela, que vocês conhecem, aquele médico que aparece no Fantástico, bem forte, já viram? Que riram. Então, Drauzio Varela tem um livro que eu li na época que meu pai estava com câncer, chamado Por um Fio, onde ele trata casos de pacientes, mostrando algumas histórias interessantes. Ele lembra de um paciente riquíssimo, chegou na casa dele para visitar, até no primeiro andar, os carros lá, cobertos mais de poeira. Disse que aquele homem rico. Sentei de lado do leito, ele chamou um criado, passou as tarefas daquele dia. O rapaz pegou o que tinha que fazer, ir para banco, fazer isso, aquilo, outro, e saiu saltitando para descer o primeiro andar. Ele disse: eu ouvi aquele homem rico, balbuciando, dizendo: eu daria tudo que eu tenho se eu pudesse dar um pulo desse. O dinheiro tem seu limite. Quem cuida de nós é Deus. Desse jeito. Vinha outro senhor, dando testemunho, falando, ex-combatente disso, daquilo outro, um salário excelentíssimo, chorando numa reportagem, dizendo: o dinheiro que eu ganho, apesar de ser ótimo, não é suficiente para comprar os remédios que eu preciso. Ou você crê em Deus, na soberania de Deus, ou você não vai dormir. Essa igreja, ela exerce a crença na soberania de Deus. Esses dias, não me pergunte, minha esposa até hoje quer saber, eu não sei explicar. Eu morro de medo de altura, mas por necessidade tenho que andar de avião. E não tenho medo, estou lá na janela, não sei porquê. Mas uma dessas últimas vezes, eu nunca tinha parado para pensar, já tinha visto isso várias vezes. Vocês que já voaram, né? Então está aqui o avião sobre as nuvens, aquele espetáculo daquelas nuvens, saindo do lugar ali, cena linda. E eu parei para pensar em alguns instantes, coisa que eu nunca tinha parado, de qual vai ser o fim delas, onde elas vão parar, até onde ela vai. Em frações de segundo eu parei para pensar, não tem ninguém escalado para mandar a nuvem parar. Todos os dias esse espetáculo, sem que você pare para pensar ou perceber, acontece. Por que isso acontece? Porque existe um Deus que é soberano, que toma conta de nós, que se preocupa conosco, que quando tudo aparentemente tem tudo para dar errado, vai dar certo. Isso é importante para os discípulos saberem. Antes dele dar a ordem, ele deixa claro para os discípulos:
Vocês estão indo. Vai acontecer muitas coisas pelo caminho. Vai faltar muita coisa pelo caminho. Mas isso não significa dizer que eu tenha perdido o controle, porque todo controle me foi dado no céu e na terra. E é assim ainda hoje. Dessa forma, veja desse jeito, aquilo que você não tem não é porque Deus não possa lhe dar, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele vê além dos nossos olhos. Eu lembro, quando pastoreava a primeira igreja ali em Timbaúba, a 100 quilômetros daqui aproximadamente, tentamos comprar o primeiro veículo. Tudo que você possa imaginar, tudo certo, dava errado. Tudo errado. Teve uma hora, estou falando isso, aconteceu literalmente desse jeito. Eu entro um carro e outro ali na concessionária, e eu queria o carro mais simples que você possa imaginar. Tudo dando errado. Eu lembro que entre um carro e outro, eu parei assim e disse assim para Deus: que vida, você me chama para ser pastor, não posso comprar um carro. Pouco tempo depois, eu em casa, com minha esposa, você quando bota a cabeça para pensar e começa a colocar os pontos nos is, e diz: foi melhor não ter comprado. É assim que Deus faz. Cuida de nós. Porque Ele é soberano. Porque cuida, mesmo quando a gente não percebe esse cuidado. A crença na soberania de Deus é um elemento importantíssimo para você identificar se uma igreja é verdadeira ou não. E a sua própria vida também. O segundo elemento, a segunda característica de uma igreja verdadeira, é que essa igreja verdadeira, além de exercer a crença na soberania de Deus, o verso 19 diz que Jesus Cristo disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Uma verdadeira igreja, irmãos, ela exerce a sua função discipuladora. Ela não perde tempo. Interessante que há quem ainda ache que a ordem aqui está no ide. O ide aqui é algo parecido ou próximo daquilo que na nossa língua portuguesa chamamos de gerúndio, indo. A ordem não está no ide. A ordem está em fazer discípulos. Os discípulos deveriam entender que a sua caminhada, ela tinha um propósito, era fazer outros discípulos. Interessante que, não sei se você já parou para pensar, mas por que é que Cristo dá essa ordem no final? Por que Ele não chama logo Pedro ali? Joga as redes, agora você vai fazer discípulos. Por que Ele não faz isso? Porque era necessário que Ele ensinasse. Os discípulos fizeram pedidos mais simples. Por exemplo, se você pegar ali o capítulo 5 do Sermão do Monte, tem um momento que os discípulos pedem para que Cristo os ensinem a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. O que é mais simples, orar ou fazer discípulos? Orar. E eles pedem para que Cristo faça isso, para que ensine. E fazer discípulos, não. E por que eles não pedem? Porque eles eram o melhor exemplo do que é se fazer discípulos. Cristo tinha ensinado a eles: façam o que eu fiz com vocês. E aqui isso é importantíssimo. Os discípulos devem ser feitos para Cristo, para a glória de Cristo. Há uma frase, entre tantas missionárias que eu gosto muito de relembrar, que diz que uma igreja que não evangeliza se fossiliza. Você já viu um fóssil? Fica só a história do passado, fica só a lembrança. Essa geração, já dizia um missionário, é responsável por essa geração. Cristo não vai cobrar de mim a época da minha avó, vai cobrar ela, da minha mãe, mas a minha geração, eu sou responsável por ela. Eu não tive o privilégio, o prazer de ser criado num lar evangélico. Não tive. A graça de Deus me alcançou quando eu tinha 18 anos. Então, isso não faz muito tempo. Mas eu tenho lembranças dessa época
importantíssimas para a minha alma, para aquecê-la. Nós somos de uma geração em que os jovens preparavam uma faixa, às vezes não tão bonita, ele mesmo resolvia pintar, né? Comprava ali, pintava de todo jeito. Jesus lhe ama, Jesus te ama, alguma coisa do tipo. E esses jovens iam para o sinal, entregar panfleto. Lembra, Vitor? Aqui tinha candeia. Eu fui da igreja do Prado. E ali aqueles jovens querem entregar panfleto. Nós não tínhamos dinheiro para comprar panfleto. Até que identificamos que aqui tinha candeia. Que dizia, a gente dá panfleto a vocês. A gente compra por esse valor, a gente pode repassar pelo mesmo valor. Ou se não, leva com carimbo da igreja. A gente queria entregar panfleto, não queria saber qual era o carimbo da igreja. A gente queria entregar panfleto. Então estavam os jovens nos sinais, com panfleto na Bíblia para entregar em escola, hospital, presídio, na FEBEM. Íamos, fazíamos isso. Um grupo de especialistas, de intelectuais, resolveram dizer que isso não é evangelismo, não. Isso não é evangelismo. Mas não ensinaram o que é evangelismo até hoje. Foi exatamente assim que a graça de Deus me alcançou. Eu morava numa viela, aquele beco, as casas conjugadas, sem saída, né? Saída é o retorno novamente. Acho que umas 10 casas aproximadamente, a nossa era exatamente a penúltima. Tinha 2 jovens que moravam nas primeiras casas. A graça de Deus alcançou essas jovens. Aquilo naquela época para mim era um inferno, porque todas as vezes que elas me viam, me convidavam para ir para a igreja. E eu dizia, eu vou, um domingo eu vou, um domingo eu vou. Domingo eu vou. Até que eu digo, sabe de uma coisa, eu vou hoje. Eu pago aí o débito com elas. Vou escondido dos amigos. Fui mais cedo, cheguei ali, gostei. Trataram bem, né? Depois eu fui me encontrar com os amigos. Aquilo se tornou-se um hábito. Fui para acampamento, pouco tempo depois a graça de Deus me alcançou. Não tenho a mínima ideia onde estão essas 2 jovens. Talvez elas sequer lembrem disso. Aquele convite, simples convite. Vamos para a igreja. Estou eu aqui, pela graça de Deus. Faça isso. Somos de uma geração, né, que nós nos alegrávamos quando tinha visitante na igreja. Hoje ficamos espantados quando estão os crentes. Ou não é assim? Desse jeito, dessa forma. Marcávamos com os nossos amigos descrentes. Vamos para a igreja? Ele, vou passar lá para lhe buscar, viu? O culto era 6 horas. 5h30 a gente já estava lá. Ó. Não tinha como fugir, não. E a graça de Deus alcançou os eleitos, muitos assim, dessa forma. Não viva só do passado, do que foi feito. Enquanto vida tivermos, a gente pode fazer para o reino de Deus. Uma igreja que não evangeliza, ela se fossiliza. Há um outro adágio que eu gosto muito, que diz, você acha justo uma pessoa ouvir do evangelho mais de 2 vezes, quando há outras que se quer ouvir uma vez? Não é justo. Cada vez mais eu me convenço porque as seitas crescem. As seitas crescem porque os seus adeptos, eles creem numa mentira e vivem como se fosse uma verdade. Nós cremos numa verdade, infelizmente, às vezes vivemos como se fosse uma mentira. Quer um exemplo disso? O próprio Jesus Cristo vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que existem outros meios além dele, não é isso? Só tem Ele. Não tem segunda chance. Não tem argumento que proteja ninguém para ser salvo, a não ser o sangue de Cristo. Mas, às vezes, que diferença faz isso na nossa vida? A gente volta para casa e vai dormir do mesmo jeito, como se nada disso fosse uma verdade. Recentemente, não sei se Yuri vai lembrar disso, se ele estava nesse dia, nesse horário, melhor dizendo, dificilmente ele deixa de ir para o seminário. Lá no seminário,
A secretária do seminário disse: pastor, tem uma senhora aqui embaixo querendo falar com o senhor. Eu disse: o que é que ela quer? Ela quer me entregar um panfleto. Panfleto? Eu digo: da Candeia, né, Alvrita? Eu digo: suba. Quando ela subir, era uma senhora, a idade mais do que minha mãe, acho que tinha a idade de ser minha avó. Sentou-se na minha frente. Bom dia. Bom dia. Como é o nome da senhora? Ela disse: a senhora quer me entregar alguma coisa? Quero. Aí me entregou um panfleto. Quando eu olhei, era testemunha de Jeová. Foi lá, no seminário, ousadamente. Aí quando eu olhei, eu disse: olha, a senhora vai me desculpar, mas, não, quero lhe pedir permissão para entregar aqui dentro. Eu disse: não, pode não. Aqui dentro não. Aí disse: mas eu não posso entregar a palavra de Deus aqui. Eu disse: mas a gente já estuda a palavra de Deus aqui. Que Deus? Qual é o Deus que vocês estudam? Desse jeito. Porque Jesus, que vocês dizem que é filho de Deus, no original, sabe o que significa o nome dele? Porco. Assim mesmo. Veja a ousadia. Disse: olha, não tenho tempo. A senhora vai me desculpar e a senhora vai ter que descer. Disse: mas eu posso entregar lá fora? Eu digo: lá fora é a rua, a senhora fica à vontade. Que hora os alunos largam? Isso era por volta 10h30 do dia. Eu vou dizer a hora, que também não vai fazer diferença nenhuma para ela. 1h da tarde. 1h da tarde eu saí para pegar meus filhos. Quem estava lá na frente entregando panfleto? Essa senhora. Estava nesse dia? Olha aí, entregou a ele também. Mas está aqui, firme e forte. Que susto, viu? Assim que ele saiu de lá, já marcou um gabinete do pastor Petrone. Disse: vá não, fique por aqui. Mas veja, estava lá sozinha, entregando aquilo que ela professa e crê, dentro de um seminário presbiteriano. Quero entregar para os seminaristas e para os pastores. Seja muito sinceros, não precisa me responder. Qual foi a última vez que você falou de Cristo para uma pessoa? Qual foi a última vez que você sequer deu um panfleto para uma pessoa? Qual foi a última vez que você convidou uma pessoa para vir para a igreja? Qual foi a última vez? Talvez você sequer lembre. Qual foi a última vez que você se alegrou em ver um pecador se arrependendo dos seus pecados? Qual foi a última vez? Uma igreja verdadeira é aquela que exerce o discipulado, que prega o evangelho da graça de Cristo. Os jovens iam para esse trabalho de evangelismo, independentemente se o pastor ia ou não, se o presbítero ia ou não, tinham alegria de ir. Eu morei numa casa antes de morar no seminário, que estou morando agora, que tem lá nessa casa, próximo dessa casa onde eu morei, uma capela católica. Quando eu voltava da igreja, por volta já de meio-dia, tinha um grupo de jovens com violão na mão, não tinha menos de 15 jovens, tocando, com a camisa da igreja católica, e estavam saindo para evangelizar. Nós paramos. Terceira característica de uma igreja verdadeira: ela exerce a crença na soberania de Deus, ela exerce discipulado, e ela também exerce a obediência dos sacramentos. Isso parece não fazer muito sentido. Faz total sentido. Esses discípulos de Cristo queriam fazer outros discípulos, deveriam fazer de tal forma que eles entendessem a quem eles estavam entregando a vida, a ponto que estivessem prontos também para perder a sua própria vida em nome daquilo em que eles estavam professando. Vocês lembram em Atos que tem aquele caso do eunuco, que alguém chega e prega o evangelho: o que é que está faltando para ser batizado? Crê em Jesus Cristo, ele é batizado. E a gente sempre faz essa perguntinha, né? E por que não acontece a mesma coisa hoje? Não é só em crer em Cristo. Ora, a igreja mudou, não Cristo, obviamente. Não, para preservar a igreja de Cristo, tendo em vista o período em que o cristianismo tornou-se religião oficial no século IV ali, no quarto século, mundanizou-se essa igreja durante um bom tempo. Então, para preservar essa igreja, alguns mecanismos essa igreja passou a fazer parte, entre elas o cuidado. Averiguar de fato se a pessoa tomou a decisão lá de Cristo. Fazer parte dessa classe catecúmenos, discipulado.
E ela agora, pronta, professando a sua fé publicamente. Por que o eunuco faz logo isso lá no início? É porque, diferentemente daquele contexto, a pessoa que se batizava em nome de Cristo, naquele momento, naquele contexto, ela estava dizendo publicamente: eu estou preparada a morrer em nome de Jesus Cristo. Então, é importantíssimo. A igreja verdadeira, ela exerce obediência nos sacramentos. Vez por outro, eu pergunto ali para os seminaristas: a igreja presbiteriana, ela batiza crianças? Ficam ali com a interrogação, uma exclamação. E eu insisto: batiza? E sim, pastor, batiza. Não batiza. Como não? Ela batiza filhos de crentes, ou de crentes responsáveis por esta criança, que faz parte do pacto da graça, mas que essa criança espera-se crescer para que faça a sua pública profissão de fé. Estou aqui na frente professando a crença dos meus pais, que eu também creio. É triste quando uma igreja perde de vista, ou um crente perde de vista, a importância disso. Eu lembro de um irmão muito querido, envolvidíssimo com a igreja, fiel no seu dízimo. Na época ela não tinha Pix, eu lembro como se fosse hoje. Excelente salário, devido a um excelente emprego que ele tinha. Assim que recebia, naquele domingo, logo cedo, ele estava fazendo um cheque e perguntando ali para algumas pessoas quem estava carente de alguma necessidade, porque ele também ajudava. Professor de escola dominical, também só víamos ele no domingo pela manhã. E um dia eu perguntei para ele se ele tinha sido batizado naquela igreja. Ele olhou para mim e disse: não. Eu disse: qual foi a igreja? Ele disse: eu nunca fui batizado. Eu disse: mas não, por quê? Porque eu nunca tive vontade. Como assim? Não é questão de vontade, é questão de obediência, de crença, de entender o pacto da graça de Deus para com o seu povo. O batismo não é um momento para que, como já dizia Eudorico Paraguaçu, apenas as pessoas tirem foto para guardar de recordação. Não, é um momento que a gente está professando publicamente em quem nós cremos, a quem pertencemos, de quem é a nossa vida. Éramos escravos, mas agora mudou o nosso Senhor. Desse jeito. Que não tem vontade, por exemplo, de ceiar. Tem alguma coisa errada. Não, mas eu não estou me sentindo bem. Por quê? O momento de ser é um momento de reconciliação, de reconhecimento que algum erro foi cometido, mas é um momento do perdão. Participar da mesa do Senhor, ser alimentado espiritualmente pela graça de Cristo. Ele está dizendo isso, que essa igreja deveria exercer essa questão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a igreja verdadeira. Isso não está aqui como algo optativo. Olha, estou dando aqui um conselho. Pais, crentes, que não trazem o filho para serem batizados. Eu já vi uma irmã dizendo assim: não, pastor, eu não levo porque eu vou deixar ele crescer para ele decidir. Eu disse: ele decide se ele quiser sair hoje para onde ele quiser? Não. Ele pode comer o que ele quiser? Também não. Pode estudar onde ele quiser? Não. A coisa mais importante você está deixando para ele decidir. A não ser que ela estivesse pensando: a minha responsabilidade vai aumentar, então é melhor não aumentar. Não, isso aqui faz parte de um mandamento de Cristo. Não é opcional. É uma ordem de Cristo. Aqueles que se dizem comprados com o sangue de Cristo e não têm o desejo de se batizar: não, mas sabe por quê, pastor? É porque eu tenho que mudar isso. E mude! Ontem. Porque se não mudar, tem alguma coisa errada. Mas eu preciso melhorar a minha relação com meu esposo. Mude! Se você de fato diz que foi comprado com o sangue de Cristo. A quarta característica de uma igreja verdadeira encontra-se no verso 20, quando Cristo vai dizer que essa igreja, esses discípulos deveriam fazer outros discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
A quarta característica da verdadeira igreja, irmãos, é a continuidade do ensino. A igreja é o único ambiente acadêmico que, quanto mais aprendemos, reconhecemos que precisamos aprender. Existe um limite no mundo acadêmico, né? Você faz lá uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, hoje tem um pós-doc, e depois você pode até fazer tudo novamente, em outras áreas, mas tem um limite. Aqui não. E cada vez que você volta para estudar, você percebe o quanto você precisa aprender. É um lugar que quanto mais você sabe, você reconhece o quanto não sabe. Quanto mais você ora, imagina e percebe o quanto precisa orar. Quanto mais aprende, o quanto precisa aprender. Pense numa pessoa que de repente seja um referencial para você em conhecimento bíblico. Um pastor em particular. Chegue para ele e pergunte se ele sabe tudo. Claro que não. Chegue para ele e pergunte, faça algumas perguntas complicadas. De repente ele vai ser sincero e dizer, olha, eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu tenho uma opinião formada, né? Então, a igreja é o lugar que exerce a continuidade desse ensino, que nós não paramos de aprender. Eu perguntava recentemente para a esposa de um seminarista, que está prestes a acabar o curso, eu disse, qual o sentimento? Ela disse, pastor, medo. Aqui a gente ainda está amparado, mas daqui a pouco meu esposo vai ser ordenado ser pastor, a gente fica com receio. Os próprios seminaristas têm esse reconhecimento. Quanto mais se aprende, chega um momento que eles mesmos reconhecem, dizem, é tanta coisa que não tem como saber de tudo. E de fato não tem. Por mais que o pastor Petrone se especialize nessa parte de educação cristã, né? Por mais que ele ensine em cursos e mais cursos, capacitações, né? Mas sempre uma capacitação atrás da outra tem elementos novos. Não tem como você chegar a um momento nesse pronto, já sei de tudo. Nunca. Quem faz isso é um arrogante, que mostra que não sabe de nada. Essa igreja, irmãos, percebam, não é uma igreja simples, de você ver um crescimento do dia para a noite. Isso leva tempo. Você sabia que a maioria das igrejas neopentecostais nem ficha de membros eles têm? Estão preocupados com isso. Estão preocupados com a quantidade de pessoas para deixar aquilo que eles pedem. Como já dizia Paulo Romero, essas pessoas estão preocupadas não é pelo Senhor que está na mesa, mas por aquilo que está sob a mesa. A igreja verdadeira, ela leva tempo para dar os seus frutos. Às vezes os pioneiros morrem e sequer vê os seus frutos. É o que o apóstolo Paulo disse para aqueles irmãos que ficou dizendo que um era de um era de outro. Paulo disse, olha, espera aí, tem alguma coisa errada. Porque um plantou, outro regou, mas o crescimento vem do Senhor. Eu tive a graça de ser seminarista numa congregação que tinha quase o mesmo ano da igreja local. Começou um trabalho na igreja do Prado, um irmão foi morar em outro lugar, começou um trabalho, isso em São Lourenço da Mata. Está na igreja que tinha quase o mesmo período. E essa igreja aqui de São Lourenço chegou a ser igreja, depois foi congregação. Quando eu fui para lá como seminarista, no ano de 99, 2000, acho que 2000, era um trabalho que o próprio conselho parava e dizia, assim, vale a pena aquele trabalho, esse tempo todinho. É melhor passar esse trabalho para outra igreja, o tempo todo. Eles gostavam tanto de mim que mandaram exatamente para esse trabalho. Resumindo, cheguei lá pela graça de Deus. Os membros daquela igreja começaram a levar alguns parentes. E a graça de Deus começou a alcançar esses parentes. Todo domingo tinha conversão. Todo domingo tinha conversão. A ponto, quando eu voltava, não estávamos casados ainda, éramos noivos, a minha cunhada chegava lá e disse, se converteu gente hoje, se converteu 2. Eu ficava muito contente, fiquei muito contente com aquilo. Mas a pergunta, fui eu? Tantos e tantos que passaram por ali, que plantaram, outros regaram,
E pela graça de Deus, eu estava colhendo. É assim, por exemplo, o trabalho missionário. Veja o trabalho que Aldo está fazendo agora entre os Guarani. Trabalho difícil. Uma vez a liderança de uma igreja foi para um trabalho desse, um trabalho missionário, e estavam ali preocupados. A igreja tem investido no irmão, concorda? O missionário tem investido. E quando as pessoas começaram a se converter aqui, como é que vai ser o nome da igreja, né? Não sei. Quer colocar qual o nome? Perguntou. Não, a gente lembra que você é membro daquela igreja lá, então alguma coisa ligada à igreja, tá bom. Quando esses irmãos começaram a se converter, o dízimo vai para onde? O senhor pode ir para lá, agora vai em Macaxeira, vai em Inhame, vai, porque ele não tem dinheiro. Então, às vezes a gente se preocupa com coisas insignificantes. Esquece do verdadeiro fruto. Essa igreja aqui, ela não para de ensinar. E por isso, às vezes, demora a dar frutos. Igreja verdadeira. É interessante que muitos trabalhos missionários, às vezes, começou com um missionário, que os filhos deram continuidade ao trabalho do pai, que depois o neto veio para dar continuidade. Desse jeito. Irmãos, a quinta e última característica dessa igreja verdadeira encontra-se no final do verso 20, quando Cristo vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A verdadeira igreja, ela exerce a crença no consolo contínuo. Ela crê nisso. Ela crê que aquele que disse lá no início, toda autoridade me foi dada, é aquele que todos os dias está conosco. Mesmo que a gente faça um esforço para não enxergar o Senhor, mesmo assim, vai estar conosco. Desse jeito. Dessa forma. Pense em alguém que você ama e que, se você pudesse, protegeria todo momento da sua vida. A probabilidade, sua esposa, seus filhos, sua mãe, e você tem todo esse cuidado, mas mesmo assim é limitado. Você não pode fazer tudo por eles. Todas as vezes que eu vou deixar meu filho no colégio de manhã, eu saio e volto dizendo: Senhor, que o Senhor livre ele de todo mal, que livre os colegas dele, que livre os professores e funcionários, porque ali, naquele lugar, não está isento, como tantos outros lugares também não estavam, de entrar um maluco e ceifar a vida de jovens em frações de segundo. Eu tenho o poder de fazer isso por ele? Não, mas Deus o tem. Confie nisso. O Senhor não é só aquele que tem autoridade e poder, é aquele que está com você, independentemente do que lhe aconteça. Mesmo que as pessoas não enxerguem a graça de Deus ali, ninguém melhor do que você para dizer: mas Ele está comigo. Ninguém melhor do que José Manuel da Conceição, o primeiro padre protestante, presbiteriano, que o primeiro presbitério, formado ali em 1865, no Rio de Janeiro, formado a partir das 3 igrejas: Igreja Presbiteriana do Rio, em 62, São Paulo e Brotas, 65, forma o primeiro presbitério para ordenar José Manuel da Conceição. É uma história extraordinária, mas você, quando vai ler, o final da história dele é triste. Ele já cansado, ele cai na estrada, com queimadura no corpo, por causa do sol. Alguém o reconhece, leva para um hospital do exército, trata dele, e ele está ali no seu leito e pede para ficar sozinho. E ele diz: eu quero ficar aqui com meu Senhor. E morre na noite de Natal. Então, talvez possa ser que imagine que ele tenha sido abandonado por muitos, e pode ser que tenha sido, mas pelo seu Senhor, nunca. 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 Nós somos frutos de um jovem que chegou aqui aproximadamente com seus 27 anos. Não falava o português ainda direito, chegou sozinho, Ashbel Green Simonton. Pouco tempo depois chegam os seus companheiros,
seu cunhado, Blackford, a sua esposa, a irmã do Simonton, Elizabeth, Schneider e alguns outros. Ele resolve para retornar para os Estados Unidos, para visitar a mãe que está doente, para visitar as igrejas que estavam lhe ajudando. Não chega a tempo de ver a mãe com vida, continua o trabalho de divulgação ali nas igrejas, conhece uma jovem chamada Ellen Murdoch, retorna para o Brasil, agora ela grávida, ela vai ter uma filha, complicações do parto, falece. Simonton pega a sua filha, recém-nascida, entrega aos cuidados da sua irmã, Ellen, esposa do Blackford, e continua servindo a Cristo. Quando Simonton vem para cá, não pense que a situação aqui no Brasil era boa. Tivemos agora há pouco uma pandemia. Na época de Simonton era pior. Estava vendo a febre amarela, pessoas morrendo uma atrás da outra, a ponto que Simonton vai ser alcançado por a febre amarela e vai morrer devido a ela. Esse jovem teve aproximadamente 7 a 8 anos aqui no Brasil. Fundou a primeira igreja, fundou o primeiro presbitério, fundou primeiro periódico protestante no Brasil, a Imprensa Evangélica, fundou um seminário tido como um seminário primitivo. Apenas 7 anos. Fez uma diferença extraordinária. Pela graça de Deus, aquele jovem pôde perceber exatamente o que a verdadeira igreja exerce, a crença naquele cuidado contínuo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Creia nisso. Independentemente do que você está passando, independentemente do que você vai passar, você tem aquele a quem ninguém pode detê-lo. Na fundação da Igreja Presbiteriana aqui em Pernambuco, o primeiro missionário chegou aqui no dia 15 de janeiro de 1873. O Smith, Dr. John Rockwell Smith, vai morar ali na Rua do Imperador, número 71, Sobrado. 5 anos depois, no dia 11 de agosto de 1878, ele vai formar a primeira igreja com apenas 12 membros. Um daqueles membros que depois se torna pastor daquela igreja também, Belmiro de Araújo César. Na fundação da igreja, ele vai dizer para o Dr. Smith: reverendo, um com Deus é a maioria. Se Deus estiver do seu lado, nem se preocupe quem está do lado de lá, mas do contrário, se preocupe se Deus não estiver com você. Cristo está conosco todos os dias. Todos os dias. Não pense que o mal não lhe alcança, não é porque o diabo não quer. Pior do que um cachorro salivando, se ele pudesse, ele nos estraçalhava. Sabe por que ele não faz? Porque ele não pode. Porque Cristo está conosco. Todos os dias, até a consumação do século. Que o Senhor nos ajude a exercermos na prática a crença na soberania, a crença no discipulado, a crença no ensino, a crença de que, de fato, de verdade, o Senhor está conosco todos os dias, e a crença também, que nós não podemos esquecer, nos sacramentos. Que Ele nos use para o louvor da sua glória.